Schopenhauer é fundador da corrente pessimista, que opõe às correntes racionalistas e sistemáticas da filosofia uma visão trágica da existência humana. Em sua filosofia, ele desenvolve uma reflexão acerca da essência eterna e imutável da realidade. E o seu grande objetivo é libertar o ser humano das ilusões. O ser humano é o único ser da natureza que se interroga sobre o sentido de sua própria existência. E Schopenhauer retoma este ponto a partir de uma análise metafísica, onde ele opõe o ser da aparência à realidade da ilusão. Segundo ele, a análise da experiência humana permite descobrir o elemento essencial da existência humana. Como sabemos, Kant, na sua teoria do conhecimento, faz a distinção entre o fenômeno e a coisa em si. A coisa como se apresenta a nós por meio do fenômeno e a coisa em si, a coisa como ela é em si mesma, o númeno. Schopenhauer também faz essa distinção, e ele diz que o mundo, enquanto objeto de nosso conhecimento, não existe senão relativamente a nós. Ele é nossa representação. O mundo, assim, é uma ficção forjada por nosso espírito. Todas as propriedades que nós atribuímos ao mundo não têm consistência real. Elas dependem da atividade das nossas faculdades. Como o véu de Maia no hinduísmo, o mundo como representação é apenas uma aparência. Diz Schopenhauer, o mundo é minha representação. Mas a experiência imediata do nosso corpo permite penetrar o véu das aparências e assim aceder intuitivamente à realidade do mundo. O corpo não é apenas uma representação, um objeto conhecido do exterior. Através de nossos afetos, nós o vivemos do interior. Descobrimos então que somos essencialmente uma vontade de viver. Assim, por analogia conosco mesmos, nós passamos a compreender o próprio mundo. O universo inteiro é animado por este esforço contínuo, sem finalidade, sem repouso, que se manifesta em todos os movimentos dos corpos físicos e vivos. A essência do real, a coisa em si, é a vontade. Portanto, temos aqui o mundo como vontade e como representação, que é o próprio título da obra principal de Schopenhauer. Após tratarmos do mundo como vontade e representação, falaremos agora um pouco sobre o absurdo da vida, por meio do seu pessimismo filosófico. E é justamente por aí que se explica a dimensão trágica da nossa existência. Enquanto que cremos que somos dotados de livre-arbítrio, somos na verdade apenas joguetes da vontade de viver. E os nossos desejos são apenas a sua expressão. O desejo, que é essencialmente falta, nos condena a um perpétuo sofrimento. E a sua satisfação é efêmera, ela é apenas o ponto de partida do desejo. Levados de desejos em desejos, sem jamais saciá-los, jamais poderemos estar satisfeitos e jamais alcançaremos assim a verdadeira felicidade. A única alternativa ao sofrimento é o abatimento e a tristeza profunda, que sobrevém quando os desejos insatisfeitos não conseguem mais nutrir-se. Então a nossa vida não passa de um grande pêndulo entre o sofrimento e o tédio. Quando nós não temos, nós sofremos, porque queremos ter. Mas quando nós temos o tédio. A salvação, segundo ele, vem pela negação da vontade de viver. O ser humano não pode livrar-se de sua condição miserável, senão por meio da negação da vontade de viver. E isso se dá por 3 vias: a arte, a moral e a filosofia. A contemplação estética, ocasião de um prazer desinteressado, nos liberta da tirania do desejo e nos permite aprender a essência do mundo. Mas ela só suspende pontualmente nossa vontade de viver, que se manifesta no egoísmo, no qual o indivíduo se considera o centro do mundo e trata os outros apenas como objetos. É por meio da moral que é permitido erradicar o egoísmo. Fundada na piedade, ela nos faz sentir o sofrimento dos outros e acaba nos aliviando pela caridade. Mas ela ainda continua prisioneira da vontade de viver, porque ela crê ainda no valor da vida. Só a filosofia nos liberta totalmente dessa ilusão, desvendando a vaidade do desejo e nos convidando a libertar-se dela. A verdadeira salvação passa, portanto, pelo ascetismo, que é a negação radical da vontade de viver, que seria o nirvana para os budistas. E isso permite colocar um ponto definitivo e final ao sofrimento. Sobre o ascetismo, diz Schopenhauer, conduta que consiste em rejeitar todos os desejos para mortificar em si a vontade,
cultivando a castidade e a pobreza. O asceta se obriga a não fazer nada que lhe possa dar prazer e a fazer tudo o que lhe desagrada. Vimos, portanto, que o mundo é entendido como vontade e representação. A vida é um absurdo, e o remédio para este absurdo é a negação da vontade de viver. Até mais.